escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, crianças, tudo bem? Estamos aqui de volta mais uma vez para aprender a palavra de Deus. Nós chegamos na 13ª lição da revista Mais Que Vencedores. E nós aprendemos nesse trimestre sobre o início da Igreja de Cristo, como ela se formou. Nós estudamos o livro de Atos, dos Apóstolos, e ficamos sabendo que foi escrito por Lucas, que ele era um médico muito inteligente, muito estudioso, ele conhecia muito bem as Escrituras e ele escreveu o livro de Atos. Foram lições lindas que nós tivemos durante esse trimestre e elas foram contadas pelas tias Gislaine, pela tia Gabriela, pela tia Camélia, por mim, tia Mara, e pela tia Ana Silvia também, que teve uma participação em uma das aulas, Foi muito boa, muito proveitoso esse trimestre, foi muito bom. Eu creio que todos tenham aproveitado bastante. Nós aprendemos que Lucas foi o autor de Atos, e no livro de Atos, ele fala muito do ministério de Pedro e de Paulo. Ele mostra que o Evangelho de Cristo, ele se espalhou por Jerusalém, pela Judéia, por Samaria, pela Antioquia da Síria e até os confins da terra. Foi se espalhando, foi um levando para o outro, mas tiveram aqueles que tiveram uma importância muito grande nessa disseminação do Evangelho da Igreja de Cristo. E nós também aprendemos nessas aulas que os apóstolos, eles testemunharam quando Jesus subiu ao céu, quando Jesus foi levado para o céu. Eles estavam ali presentes e Jesus prometeu para eles que ele subiria ao céu, ele iria para o céu, mas ele deixaria um substituto. Vocês se lembram quem é esse substituto? Ele deixaria alguém para ficar no lugar dele. Em Atos 1:8, pega a sua Bíblia aí, vamos dar uma lidinha? Atos 1:8. Fala assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Quem que Jesus deixou no lugar dele? Foi o Espírito Santo. Ele deixou o Espírito Santo para consolar, estar presente no coração dos apóstolos e em nossos corações também, Ele deixou o Espírito Santo para nos consolar, para estar conosco, para nos ensinar, para nos ajudar. O Espírito Santo para ser nosso amigo, nosso melhor amigo, Então, e a partir desse momento, o versículo fala: e sereis minhas testemunhas. A partir do momento que você recebeu o Espírito Santo, você foi batizado, você vai ser testemunha de Cristo, você vai aprender a falar de Jesus. Se você não sabe falar de Jesus, você dá testemunho com a sua vida, com suas atitudes, e orar a Deus, pedir para Deus te dar sabedoria, para que tudo isso aconteça, para que Deus te dê sabedoria para poder pregar, disseminar o Evangelho, falar do Evangelho para todas as pessoas. Nós aprendemos que Lucas, o autor de Atos, ele falou muito sobre a vida de Pedro e de Paulo, o ministério deles. Ele mostra que o Evangelho, ele se espalhou bastante, Como eu falei para vocês. E isso foi muito importante, porque a partir dos dois, foi que começou a Igreja de Cristo. Nós aprendemos em todas as lições, foi uma sequência de lições que nós fomos aprendendo. E isso foi muito importante. A igreja foi se espalhando até os confins da terra, como diz a Bíblia, A palavra de Deus fala assim em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Foi o que
esses homens fizeram? Pedro e Paulo, e teve os homens também que ajudaram Pedro e Paulo nesse ministério, tá? Pedro e Paulo, eles foram pregar o evangelho, como diz a palavra de Deus. Certo deles estava entrando num templo, como uma das histórias que nós já tivemos. Eles estavam entrando num templo e viram um homem coxo, e o coxo pediu uma esmola para eles. Foi quando Pedro virou para ele e falou: olha, eu não tenho nada, não tenho dinheiro nenhum. O que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. E aconteceu que ele curou o coxo. Levanta e anda em nome de Jesus. Tudo que eles faziam, todas as curas que eles faziam, era tudo em nome de Jesus. Eles não faziam em nome deles, por conta deles. Eles faziam pelo poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Então o coxo levantou e andou. E as pessoas passaram a acreditar em Pedro e na palavra dele. Então ele começou a aumentar a igreja de Cristo também. Foi um dos fatores também que aumentou a igreja de Cristo. Foram esses pedacinhos da história de Atos que conta que foi aumentando a igreja de Jesus. Também, numa outra lição, nós tivemos a lição de Barnabé. Barnabé também, ele presenciou a morte de Safira e de Ananias. Por que eles morreram? Por que ele presenciou essas mortes todas? Porque Ananias e Safira, eles mentiram sobre um dinheiro que eles disseram, eles pegaram um dinheiro, eles pegaram metade do dinheiro para eles e a outra metade eles deram da oferta que ofereceram. Então eles mentiram. Quando eles mentiram, veio a morte para eles morreram por conta disso, tá? Então foi uma das lições que nós estudamos também. Uma outra lição que nós aprendemos também foi sobre Filipe. Vocês se lembram da história de Filipe? A história de Filipe foi aquela história que ele ensinou o eunuco a ler as escrituras. Ele estava lendo as escrituras, mas ele não entendia nada. Então, o Espírito Santo mandou Filipe até o eunuco que estava numa estrada e ele ensinou a palavra. O eunuco entendeu, aceitou a Cristo, ele pediu para ser batizado, ele foi batizado e ele passou a falar de Cristo para outras pessoas também. E nisso tudo, vocês acham que foi fácil para eles? Não, eles já estavam sendo perseguidos. A igreja de Cristo já estava sendo perseguida. Estava muito difícil para eles pregar o evangelho, porque existiam os homens que eram contra a igreja de Cristo. Eles não aceitavam, eles não achavam importância, eles achavam que Cristo não tinha vindo para salvar o mundo, ele não era filho de Deus, ele não era nada. Então eles não criam nisso. Então por isso que eles perseguiam, não aceitavam, eles não queriam, né? E tinham inveja, tinham ciúme também. Uma outra história também, que eu acho uma das histórias mais bonitas que tem nessa parte do evangelho, é a história de Saulo. Vocês se lembram? Saulo, ele foi alcançado pelo amor de Deus. Quando ele estava indo para Damasco, ele se deparou com uma luz muito forte que deixou ele cego, ao ponto de jogar ele no chão e cegá-lo. Ele ficou cego por 3 dias e não enxergava mais nada. E quando ele caiu ao chão, Jesus falou assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, atônito, assustado, falou: quem és tu, Senhor? Aí Jesus fala para Saulo assim: eu sou Jesus a quem você persegue. Porque Saulo era um homem muito mau. Ele perseguia os cristãos, ele judiava, ele prendia crianças, mulheres, homens. Ele não tinha piedade, ele era cruel. Ele queria prender porque ele não cria que Jesus era o Salvador, que era filho de Deus. Então ele perseguia mesmo, e ele estava indo para Damasco exatamente para ir atrás dos cristãos, para prender. E nesse caminho Jesus alcançou o coração de Saulo. E Saulo, a partir daí, ele passou a ser um novo homem. O Saulo antigo passou. As coisas ruins que Saulo fazia, passaram. Jesus escolheu Saulo para ser
pregador, o disseminador da palavra, para levar a palavra a todos os lugares do mundo onde ele podia, ali por perto, né? Então ele passou a pregar o evangelho, Saulo. Ele passou de homem que perseguia a homem perseguido. Então os soldados que eram amigos dele, passaram a perseguir Saulo. Ele passou a fugir dos homens, né? E ninguém queria saber dele. Eles procuravam Saulo porque eles queriam matar Saulo. O Sinédrio queria matar Saulo. Ele não queria Saulo de jeito nenhum pregando o evangelho. Onde já se viu aquele que perseguia os cristãos falar de Cristo agora? Era inaceitável isso para eles. E Saulo passou a ser perseguido. Saulo passou a ser da família de Cristo. Ele foi escolhido por Deus, né? E quando ele passou a ser um cristão, de Saulo, que ele era chamado de Saulo, ele passou a ser chamado de Paulo. Então ele passou a ser o apóstolo Paulo, tá? Ele não era mais Saulo, passou a ser chamado Paulo. E Paulo, ele foi andando pelo mundo pregando o evangelho, como diz o versículo de Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Silas foi um companheirão de Saulo também. Silas foi um companheiro de Saulo também, tá? Numa viagem missionária que eles tiveram, Silas estava junto com ele. Paulo foi um homem que ele foi muito perseguido, ele sofreu muito. Eu não penso que a vida de Paulo foi fácil, não. Ele ia pregar o evangelho, ele sofreu 3 naufrágios, ele foi preso, ele foi apedrejado. Então a vida de Paulo não foi fácil. Mas em momento algum ele largou o evangelho, ele abandonou o evangelho. A todo momento ele estava falando de Jesus em todos os lugares. E Deus cuidou de Paulo e de Silas, mesmo ao meio de dor, ao meio de tristeza, ao meio de chibatadas, de pedradas. Deus cuidou dos dois e cuida de nós também. Ele cuida da nossa vida, cuida do nosso viver, cuida da nossa família, cuida do nosso trabalho, cuida de tudo que nós temos. E é por isso que nós, cristãos, nós temos que seguir a palavra de Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi o que Paulo e Pedro fizeram, foi o que mais eles fizeram. Eles não abandonaram em momento algum o evangelho de Cristo. Pedro também com Cornélio. Cornélio era um homem muito bom. Deixa eu pôr aqui. Era um homem muito bom. Ele ajudava muito as pessoas. E na lição que aparece Cornélio, mostra que a gente tem que pregar o evangelho a todas as pessoas, sem acepção de pessoas. A gente tem que pregar para todas as pessoas são importantes para ouvir o evangelho. Desde o mais pobrezinho, do menorzinho, do mais velhinho, o mais rico, o mais pobre. Deus não vê a pessoa, Ele vê o coração, Ele quer o coração da pessoa. Por isso que nós temos que pregar o evangelho para todas as pessoas. Em casa, às vezes a gente fala de Deus, a gente faz oração, a gente fala de Deus para os nossos pais, para os nossos amigos, para a pessoa que trabalha em casa, na escola, para os professores, a gente dá testemunho. Às vezes você não fala, mas aquilo que você faz na sua vida é aquilo que mostra que você tem Deus no seu coração, né? Quando você não cola na escola, quando você não fala palavrão, quando você é gentil com seus amigos, com a sua professora, você é obediente, né? Então tudo isso faz parte da pessoa que tem amor, tem Deus no coração. A gente tem que dar esse testemunho e falar: eu sou assim porque eu tenho a luz de Deus na minha vida, a luz de Deus no meu coração. E eu quero ter Jesus e orar sempre para Deus e o Espírito Santo dar sabedoria para você viver dentro da palavra. Que é difícil nesse mundo que nós estamos aí, tá difícil, mas com a força do Espírito Santo, como tiveram Paulo, Pedro, Cornélio, Silas, João, Filipe, o eunuco, todos esses homens, eles tiveram a força do Espírito Santo, mas é porque eles buscaram, eles pediram que eles queriam a força do Espírito Santo, eles queriam
o Espírito Santo morasse em seu coração. E a Bíblia fala aqui, olha, outro papelzinho aqui. Em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha que legal, hein? Aquele que tem os meus mandamentos é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E também eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha que legal, né? Por isso que nós cristãos, nós que vamos à igreja, nós que aprendemos a palavra, nós sabemos como é que tem que ser seguida, que tem que ser feita, a gente tem que buscar mesmo ao Espírito Santo para nos dar sabedoria. É o que mais nós precisamos fazer. E tudo isso é porque lá longe, lá atrás, tiveram esses homens que sofreram por nós, que buscaram a Cristo, mas sofreram para montar a Igreja de Cristo, para fazer a Igreja de Cristo crescer, espalhar pelo mundo afora, pelos confins da terra, como fala a Bíblia, né? Muito difícil, por quê? Porque as pessoas eram contra, não queriam. Então eles pregaram muito e eles chamaram muitas pessoas para o Evangelho. Eles batizaram muitas pessoas em nome do Espírito Santo. Muitas pessoas, né? Em nome de Jesus. Porque eles passaram a ser testemunhas. Porque eles viram Jesus subindo ao céu. Eles foram testemunha dessa maravilha. Como eles podiam esquecer e deixar de falar dessa maravilha de Jesus? Eles passaram a testemunhar. É o que nós temos que fazer também. Nós temos que testemunhar sobre o amor de Cristo em nossa vida. Que bom saber que Paulo, Pedro e seus amigos, eles testemunharam e ensinaram a importância da Igreja de Cristo para nós, né? E que nós devemos nos reunir para orar, para louvar a Deus, para aprender a palavra, para ensinar também. E tudo isso para a honra e glória do Senhor, nosso Deus. Para a gente fazer parte da nossa igreja, da Igreja de Cristo, nós temos, por exemplo, salvação em Jesus, né? Salvação em Jesus, nós temos que, depois que nós tivermos a salvação em Cristo, nós temos que testemunhar sobre Deus, sobre Cristo. Evangelizar as pessoas também. Devemos servir, orar, invocar o Espírito Santo em nossa vida, louvar a Deus. E com tudo isso nós temos sinceridade de coração, coragem para falar sobre o Evangelho e amizade e amor pelas pessoas também. Tudo isso nos faz fazer parte do Evangelho de Cristo, da Igreja de Cristo. Nós precisamos ter esses atributos para poder ter a Igreja de Cristo em nossa vida. Olha que gostoso, é Deus cuidando de nós. Nós estamos na igreja para que Deus cuide da gente, para que nós estejamos sempre ao seu lado, para que nós estejamos ao lado das nossos irmãos, para que nós possamos aprender com o nosso pastor, com os nossos presbíteros, com os nossos diáconos e com todo mundo, com tudo isso, louvar a Deus, orar, testemunhar, invocar a presença do Espírito Santo. Nós sabemos que temos a salvação em Jesus e sabendo que Deus cuida de nós. Isso é a igreja, isso é a Igreja de Cristo. E como é bom fazer parte da Igreja de Cristo. Foram lições lindas que nós aprendemos e tudo isso que nós aprendemos, nós temos que aplicar em nossa vida. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, eu sei que o Senhor cuida de nós todos os dias de nossa vida. E eu te agradeço por isso, Senhor. Queremos guardar os seus mandamentos no coração, por amor a ti, Senhor. Deus querido, Deus amado, de infinita misericórdia, desejamos ter uma mente cheia de brilho da tua luz, que emana da tua palavra, e também um coração coberto do teu amor infinito.
Seja conosco, Senhor, a todo momento. Nós invocamos a Tua presença em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor. Tchau, crianças. Até a próxima. Deus abençoe a todos vocês. Um beijo. Tchau.